A situação no Médio Oriente agrava-se dramaticamente. Em 7 de outubro de 2023, ataques maciços a partir da faixa de Gaza atingem Israel. Os militantes palestinianos invadiram Israel por terra, mar e ar, o que levou à declaração do estado de guerra. Foram disparados foguetes contra Israel, acompanhados de sirenes de alerta em várias cidades, incluindo Tel Aviv e Jerusalém. Houve fortes combates entre palestinianos e soldados israelitas. Muitas pessoas foram mortas e feridas. Em resposta, o exército israelita bombardeou alvos na faixa de Gaza. Hoje em dia, muitas pessoas perguntam-se quais são as origens do conflito no Médio Oriente e por que é que estes conflitos entre israelitas e palestinianos se arrastam há tanto tempo. Para compreender em profundidade as origens do conflito no Médio Oriente, é necessário olhar para os livros de história, mais precisamente, para o ano 70 DC. Nessa época longínqua, os romanos conquistaram Jerusalém e incendiaram o templo judaico. Este trágico acontecimento levou à expulsão da comunidade judaica, que se dispersou por todo o mundo. Este destino histórico é conhecido como a diáspora. Ao longo dos séculos seguintes, os judeus enfrentaram perseguições e discriminações em muitos países. Ao mesmo tempo, a comunidade judaica amadureceu o desejo de ter o seu próprio Estado na terra que outrora foi o lar dos seus antepassados, a Palestina. Mas, nessa altura, a Palestina já era habitada principalmente por árabes, hoje conhecidos como palestinianos. As tensões entre os imigrantes judeus que chegaram à região e os habitantes palestinianos que consideravam a Palestina a sua pátria e a sua identidade aumentaram constantemente e constituíram o terreno fértil para o conflito. Após a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha assumiu a administração da Palestina e autorizou a imigração de judeus para a região, o que alimentou ainda mais as tensões existentes. A Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, o Holocausto na Europa levaram centenas de milhares de judeus de todo o mundo a emigrar para a Palestina. Este facto aumentou a pressão sobre a já tensa situação na região. As Nações Unidas decidiram finalmente dividir a Palestina em 2 estados, um para os imigrantes judeus e outro para os habitantes árabes. Mas esta divisão foi considerada injusta por muitos árabes, o que deu origem a tensões e conflitos consideráveis. Em 14 de maio de 1948, terminou a administração britânica e foi proclamado o Estado de Israel. Para a comunidade judaica, este momento representou a realização do seu sonho, há muito esperado, de ter um Estado próprio. Mas a alegria não durou muito. Nessa mesma noite, os países árabes vizinhos atacaram Israel. Apesar da inferioridade numérica, Israel conseguiu vencer a guerra graças às armas modernas e à determinação, o que levou a uma expansão do seu território. Ao mesmo tempo, centenas de milhares de palestinianos fugiram para os países árabes vizinhos, bem como para a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Após esta guerra, em 1949, foi acordado um cessar-fogo ao longo da chamada Linha Verde. Nos anos seguintes, porém, houve outras guerras em que Israel manteve sempre a vantagem. Após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A construção de colonatos judaicos cortou o território dos palestinianos, o que levou a numerosos conflitos posteriores e a ataques terroristas por parte de grupos palestinianos radicais como o Hamas. Para se proteger dos ataques, Israel começou a construir uma barreira à volta da Cisjordânia, habitada pelos palestinianos, em 2003. No entanto, esta barreira não se estendia ao longo da Linha Verde, mas retirava mais território aos palestinianos, aumentando ainda mais as tensões. Em 2005, Israel retirou-se de Gaza, mas 2 anos mais tarde o Hamas radical assumiu o controle da faixa de Gaza, dando origem a novos conflitos e violência. Estes acontecimentos e conflitos históricos complexos moldaram o conflito no Médio Oriente até aos dias de hoje. É tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, dê-nos um polegar para cima e subscrevam o nosso canal. Até à próxima.